Em menos de meia hora você vai ouvir no Panorama CBN. Os Estados Unidos se preparam para uma nova rodada de negociações para o fim da guerra no Irã, mas o ataque a um navio iraniano elevou a tensão e fez Teherã se recusar a participar. O preço do petróleo voltou a subir. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara pode votar na quarta a PEC que acaba com a escala 6x1. O presidente da Casa, Hugo Mota, quer aprovar a proposta ainda no primeiro semestre. Áudios expõem o envolvimento de funqueiros mais ouvidos do país num esquema de lavagem de dinheiro. E aumentou o número de pessoas que moram sozinhas. Quais são os motivos para isso? E quais são as preocupações de quem vive só? A gente te responde. Panorama CBN. Olá, bem-vinda e bem-vindo ao Panorama CBN dessa segunda-feira, dia 20 de abril de 2026. Eu sou Ricardo Porto e depois de um bom tempo, volto a fazer companhia para você nesse plantão de feriado de Tiradentes. Bianca Santos está de serviço em outras funções e abriu espaço para eu te fazer companhia hoje e amanhã. Eu já peço desculpas pela minha voz, que está um pouquinho comprometida, mas ainda em condições de te informar o que acontece no Brasil e no mundo. Vem comigo. E a gente começa falando mais uma vez da guerra no Irã. Uma delegação americana deve desembarcar hoje no Paquistão para mais uma rodada de negociações para o fim do conflito. Segundo o governo americano, a comitiva vai ser chefiada pelo vice-presidente J.D. Vance. A equipe de alto nível também inclui Steve Witkoff, enviado especial para o Oriente Médio, e Jared Kushner, genro de Donald Trump e uma figura central nas negociações diplomáticas anteriores na região. O regime de Teherã já avisou que não vai participar das conversas num protesto contra um ataque e apreensão de um cargueiro iraniano pela Marinha Americana no Estreito de Hormuz. Por causa desse ataque que aconteceu ontem, os preços do petróleo e do gás natural voltaram a disparar. O barril do tipo Brent, referência no mercado internacional, subiu até 7,9%, enquanto o gás europeu avançou até 11%. O presidente Donald Trump alegou que a embarcação iraniana foi atacada no Golfo de Omã porque ignorou ordens de parada ao deixar o Estreito de Hormuz. O Irã afirmou que o ataque é uma violação do cessar-fogo e prometeu uma resposta, o que aumenta o temor de um confronto direto ou de um fechamento prolongado dessa passagem estratégica, que é o Estreito de Hormuz. A ação dos Estados Unidos ocorreu poucas horas depois de o presidente Donald Trump anunciar que uma delegação americana seria enviada hoje a Islamabad para a segunda rodada oficial de conversas com o Irã sobre o fim da guerra. Num tom de pressão máxima, Trump afirmou que oferece um acordo justo, mas voltou a ameaçar atacar infraestruturas iranianas, como usinas de energia e pontes, caso o Irã não aceite os termos. A agência oficial iraniana IRNA informou que o governo de Teherã rejeitou a participação na rodada de hoje, enquanto o bloqueio naval americano aos portos iranianos persistia. Nessa madrugada, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores afirmou que o Irã não tem planos para uma nova rodada de negociações com os Estados Unidos. E a gente já sente por aqui os efeitos da guerra no Irã por causa da disparada do petróleo. Para além dos combustíveis, outros preços derivados já estão aumentando, impactando a inflação. E por isso mesmo, o conflito preocupa o governo brasileiro. Lá na Alemanha, durante discurso na abertura da Feira de Hannover, o presidente Lula voltou a criticar a guerra no Oriente Médio e a questionar o papel da ONU. Além de inestimáveis perdas humanas, as guerras causam prejuízos econômicos palpáveis. Flutuações no preço do petróleo encarecem a energia e o transporte. A escassez de fertilizantes afeta a produção agrícola e aumenta a insegurança alimentar. Não podemos permitir que o mundo circunve ao comportamento de um presidente que acha que por e-mail ou por Twitter ele pode taxar produtos, pode punir países e pode fazer guerra.
Hoje, Lula participa de uma série de eventos na Feira Industrial de Hannover, que tem o Brasil como homenageado. O líder brasileiro também discursa no Encontro Econômico Brasil-Alemanha, que discute temas como inovação, sustentabilidade, geopolítica, indústria de defesa e inteligência artificial. O presidente deve assinar 10 acordos com o chanceler alemão Friedrich Merz, em áreas como defesa, inteligência artificial, mudanças climáticas e bioeconomia. No discurso de ontem, Lula exaltou o acordo Mercosul-União Europeia, que entra em vigor em 1º de maio, mas criticou o que chamou de falsas narrativas sobre o agronegócio brasileiro. Na madrugada de hoje, ao abrir o estande brasileiro na feira, Lula voltou a defender o multilateralismo. Nesse momento em que o mundo está conflagrado, em que o multilateralismo, está sendo destruído, em que aquilo que era a harmonia constituída depois da Segunda Guerra Mundial, para estabelecer a paz e a harmonia entre os países, está sendo jogado fora com a tentativa da introdução do unilateralismo, ou seja, fazendo com que a força tecnológica, a força das armas ou a força do PIB seja o indutor das negociações entre países potentes e países pequenos. Não é possível que a gente não tenha noção de que nós precisamos mudar essa situação mundial. Outro assunto que movimenta o governo, até mesmo para melhorar a popularidade até a eleição, é o fim da escala 6x1. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara deve votar na quarta-feira a proposta de emenda à Constituição que reduz os dias trabalhados. O presidente da Câmara, Hugo Mota, acelerou o trâmite da PEC depois que o governo Lula enviou para o parlamento um projeto de lei próprio sobre o mesmo tema. O texto da PEC já teve parecer favorável do relator, mas a votação foi adiada por um pedido de vista. Para avançar na CCJ, a proposta exige maioria simples, com quórum mínimo de 34 deputados. Se for aprovado, o texto segue para uma comissão especial. O presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que a ideia é garantir a votação em plenário ainda neste semestre. Na minha avaliação, nós não podemos aprovar uma proposta que tem o efeito que essa proposta tem, e nós concordamos com o efeito positivo que ela traz para a classe trabalhadora, de maneira atropelada. Nós temos que ouvir a todos, nós temos que ouvir as confederações, nós temos que ouvir os representantes dos sindicatos, nós temos que ouvir os representantes dos empregadores, para que com isso tenhamos a proposta mais equilibrada possível para aquilo que pode vir a ser bom para a classe trabalhadora, reduzir a jornada de trabalho, para que esses trabalhadores tenham um tempo a mais para o lazer, para o convívio da família. Essa PEC, se aprovada na Câmara, ainda precisa passar pelo Senado. O governo corre contra o tempo para aprovar a medida com vistas a melhorar a popularidade até a eleição de outubro. Mas a gente lembra que o fim da escala 6x1 é criticada por grande parte do setor produtivo, que alega possíveis prejuízos à economia. Empresários também defendem uma espécie de compensação caso a medida seja de fato implementada. E a segunda turma do Supremo Tribunal Federal vai decidir esta semana se mantém ou revoga a prisão do ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, determinada pelo ministro André Mendonça. A votação em plenário virtual começa na quarta-feira e termina no fim da noite de sexta. Além de André Mendonça, fazem parte da segunda turma do STF os ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Luiz Fux e Nunes Marques. Paulo Henrique Costa foi preso na semana passada e está no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. O ex-CEO do BRB é acusado de receber uma propina milionária do banqueiro Daniel Vorcaro por meio de imóveis de luxo em São Paulo e também no Rio de Janeiro. A gente acompanha também a forte chuva que cai em Belém do Pará. A capital decretou o estado de emergência após 26 horas ininterruptas de chuva. Rios transbordaram e ruas foram tomadas pela água. A chuva começou na tarde do sábado e se estendeu até o início da noite de ontem, provocando alagamentos em vários pontos. No bairro da Terra Firme, no centro de Belém, dezenas de casas às margens do rio Tucunduba ficaram submersas. Só ontem choveu 5 vezes mais do que esperado para um dia de abril. Segundo o prefeito Igor Normando, foi a maior chuva em 10 anos. Inclusive, uma cena dramática viralizou nas redes sociais.
Moradores resgataram uma mulher e o bebê recém-nascido dela em Ananindeua. Os vizinhos usaram uma geladeira antiga como embarcação para transportar as vítimas. O eletrodoméstico serviu como meio de flutuação seguro para retirar a mãe e filho da residência, que estava isolada pela inundação. E aqui a gente espera que mãe e filho fiquem bem. Um professor goiano de 35 anos está desaparecido na Argentina há quase uma semana. Danilo Neves Pereira desapareceu na madrugada de terça-feira após sair para um encontro marcado por aplicativo. Ele avisou a um amigo que encontraria uma pessoa e compartilhou o endereço numa área turística e central da capital argentina. Danilo atuou durante 12 anos como professor de inglês no Centro de Línguas da Universidade Federal de Goiás e havia se mudado para a Argentina há cerca de 6 meses. O Itamaraty informou que o Consulado do Brasil em Buenos Aires prestou a assistência devida. E o corpo da triatleta brasileira Mara Flávia Araújo, que morreu no sábado durante uma prova de natação do Ironman Texas, nos Estados Unidos, deve passar por autópsia hoje. Segundo a irmã de Mara Flávia, a Melissa Araújo, a família está em contato com o Consulado do Brasil para entender como vai ser feito o procedimento. Ainda não há informações sobre o traslado e o enterro da vítima. O corpo de Mara Flávia, que tinha 38 anos, foi encontrado a cerca de 3 metros de profundidade no fundo do lago onde a prova era realizada. A causa da morte ainda não foi informada. Ela participava de provas de triatlo havia cerca de 10 anos e já tinha competido no Ironman. E áudios divulgados pelo programa Fantástico da TV Globo ligam o MC Rian e o MC Pose do Rodo, 2 dos funkeiros mais ouvidos do país, a um esquema bilionário de lavagem de dinheiro com base na exploração de rifas clandestinas. Os funkeiros foram presos pela Polícia Federal na quarta-feira na ação que cumpriu mandados em 8 estados e no Distrito Federal. De acordo com a investigação, o dinheiro obtido em rifas clandestinas e jogos ilegais era inserido no sistema financeiro com aparência de legalidade, misturado a receitas declaradas de shows, contratos musicais e publicidade digital. Uma das conversas de MC Rian é com o contador Rodrigo Morgado. Ele é responsável por estruturar empresas, intermediar pagamentos, orientar sobre proteção patrimonial e operar a conversão de recursos, inclusive em criptomoedas. Para a Polícia Federal, o contador fornecia suporte técnico para que o dinheiro circulasse sem levantar suspeitas. As mensagens mostram que MC Rian chegava a cobrar R$400 mil por dia pelas postagens de jogos ilegais. Eu tenho um cliente aqui que tem uma casa de aposta e queria saber quanto que tá para você divulgar a casa dele. Já que é seu amigo, eu cobro 300, mas se não for muito seu amigo, pode falar para ele que é 400. As gravações mostram que MC Rian também recebia milhões em criptomoedas. A conversão era feita pelo contador Rodrigo Morgado, que também orientava o funkeiro sobre como esconder os bens. Você consegue fazer um favor pra mim lá do bagulho do Bitcoins? Tem 500 conto ali pra pegar, mano. Aqui nós não brinca de serviço não, meu amigo. Não coloca no nome do Rian. Proteção patrimonial. Lembra que eu te falei aquele dia? Salve, família! MC Rian foi preso no condomínio de alto padrão em Bertioga, no litoral de São Paulo, enquanto Pose foi detido no prédio de luxo na zona sudoeste do Rio de Janeiro. Os advogados deles negam todas as acusações e afirmam que têm como provar a legalidade das movimentações financeiras. Um depoimento sigiloso do promotor Lincoln Gaquia, que atua no GAECO do Ministério Público de São Paulo, reforça as suspeitas de que o ex-comandante da PM de São Paulo foi omisso e protegeu policiais ligados ao PCC quando era chefe da rota. É isso mesmo que você ouviu, um PM que ocupou o cargo mais alto na instituição, protegendo policiais acusados de crime. O coronel José Augusto Coutinho foi trocado na semana passada pelo coronel Glaucio Anselmo Cavali na chefia da corporação por decisão do governador Tarcísio de Freitas. O promotor apontou ter revelado denúncias de envolvimento de policiais da rota com o PCC ao então comandante Coutinho, que não teria tomado nenhuma providência. Denúncias recebidas pela Corregedoria da PM indicam que 8 policiais da rota formavam um núcleo de vazamento de informações privilegiadas para chefes do PCC.
O coronel Coutinho já havia sido citado por um sargento no inquérito que investiga a participação de PMs na escolta ilegal a dirigentes de uma empresa de ônibus ligada ao crime organizado na capital paulista. Gaquia trouxe em detalhes vazamentos de operações do GAECO, para as quais a Rota prestava apoio. Em uma delas, a Operação Sharks em 2020, o MP diz ter reunido provas de que informações sobre a operação foram repassadas para a alta cúpula do PCC. O número 1 da facção fora dos presídios na época, o Marcos Roberto de Almeida, o Tuta, apesar de estar monitorado, escapou e fugiu às pressas do apartamento onde o mandado foi cumprido. O mesmo ocorreu com outros alvos relevantes na operação, o que gerou suspeita de vazamento de informações. Em outro episódio, a equipe de inteligência do MP indicou que uma das reuniões entre Lincoln Caquia e outros integrantes da Rota com o informante havia sido gravada e o material vendido por R$5 milhões ao chefe do PCC. O promotor comunicou os fatos ao então comandante da Rota, o tenente-coronel Coutinho, afirmando que na avaliação dele o vazamento havia partido de policiais da instituição. O promotor também alertou o oficial sobre o fato de que policiais da unidade fariam bicos para empresas de ônibus ligadas à facção. A atuação de PMs da Rota na escolta ilegal de criminosos também foi apontada no acordo de delação premiada de Antônio Vinícius Gritzbach, que foi executado no Aeroporto Internacional de São Paulo em 2024. Segundo o ofício do Ministério Público Militar ao Procurador-Geral de Justiça, mesmo com o conhecimento de possíveis delitos que poderiam ter sido cometidos pelos subordinados, o coronel Coutinho não tomou nenhuma providência. A gente acompanha também uma outra notícia. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, rejeitou os recursos da defesa de Monique Medeiros, que responde pela morte do filho Henri Borel, e manteve a ordem de prisão preventiva contra ela. Com isso, Monique vai ter que voltar para uma unidade prisional. O que estava em discussão não era apenas a prisão em si, mas quem podia decidir sobre ela. A defesa alegou que a primeira instância tinha poder para soltar Monique e apontou falhas na decisão do ministro. Mas Gilmar Mendes argumentou que esse ponto já estava definido. Segundo ele, a decisão sobre a prisão não cabia à primeira instância, mas sim à 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio. Por isso, considerou irregular a soltura de Monique, baseada no excesso de prazo. Com essa decisão, a ordem de prisão segue valendo. Gilmar determinou que a Secretaria de Administração Penitenciária informe em até 24 horas onde ela deve se apresentar. O caso completou 5 anos no mês passado. Henri Borel, filho de Monique, tinha 4 anos e morreu em 2021 com sinais de agressão dentro de um apartamento na Barra da Tijuca, na zona sudoeste do Rio. Ela estava em liberdade desde março, quando o julgamento foi interrompido. Na ocasião, a defesa de outro réu, o ex-vereador Jarinho, padrasto de Henri, deixou o plenário. Com isso, a sessão não pôde continuar. Depois do episódio, a juíza Elizabeth Machado Louro marcou uma nova data para o júri. Agora vai ser realizado em 25 de maio. Agora quero compartilhar com você uma daquelas cenas que a gente não consegue acreditar que está vendo. Um motorista de aplicativo de 36 anos foi preso após ser flagrado roubando energia elétrica de um poste no bairro Santa Marta, em Vitória, no Espírito Santo. Ele fazia esse gato para carregar o carro elétrico dele. Ao ser abordado pela Guarda Municipal, o motorista confessou que furta energia no local há 7 meses. Olha só a audácia. Um vídeo gravado por pessoas que passavam pelo local mostra o veículo conectado ao poste enquanto ele era carregado em plena via pública. O suspeito, que não teve o nome divulgado, pagou fiança e foi liberado. A gente já está chegando ao fim do panorama de hoje, mas antes eu queria compartilhar com você informações que estão numa reportagem de hoje da CBN, do nosso colega Diogo Bugalho. Na sexta-feira, o IBGE divulgou que 8 milhões de pessoas passaram a viver sozinhas no espaço de 13 anos, entre 2012 e 2025. Inclusive, eu estou nesse grupo. Diante disso, uma pesquisa da empresa de monitoramento domiciliar Verisuri, divulgada hoje, mostra que a vontade de ter mais privacidade foi a principal motivação para morar só,
sendo citada por 59,2% dos entrevistados. O segundo motivo mais citado é o desejo de liberdade para tomar as próprias decisões, mencionado por 49%. A necessidade de morar mais perto do trabalho ou do local de estudo ficou só em sexto lugar, atrás do desejo de ter mais qualidade de vida, de aproveitar uma oportunidade de negócio e até mesmo de simplesmente experimentar uma nova rotina. O engenheiro de projetos Marcelo Cunha mora sozinho no Rio de Janeiro e explica que o desejo por mais privacidade foi justamente o que levou a buscar um espaço só para si. Por conta da quantidade de reuniões que eu tinha no trabalho e por eu gravar conteúdo para a internet, eu precisava de privacidade. E aí, finalizando ali 2024, eu vim de fato morar sozinho, me mantenho morando sozinho pelo mesmo motivo, por questões de privacidade, para que eu possa trabalhar em sossego, em silêncio. Entre as preocupações de quem mora sozinho, os custos mencionados por Marcelo ocuparam terceiro lugar na pesquisa da Verisure, mas quase empatados com o medo da solidão e a preocupação com a segurança, que ocupam o topo do ranking. Essas preocupações são citadas por 4 em cada 10 entrevistados. Na análise do demógrafo José Eustáquio Diniz Alves, o desejo de morar sozinho faz parte de um conjunto de tendências registrado ao longo das últimas décadas: a relativização do casamento, a redução da natalidade e o avanço da urbanização. Antigamente, o casamento era quase universal, né? E o padrão era o quê? Casar e ter filho. Isso vem mudando. Então, assim, o casamento não é mais uma coisa que todo mundo vai seguir esse padrão. Quer dizer, a maioria ainda segue, né? Mas cada vez tem também um número muito grande de pessoas que não estão casando e que não estão tendo filho. Ele lembra, no entanto, que também vem aumentando bastante o número de idosos, principalmente mulheres, morando sozinhos após os filhos saírem de casa ou então por causa da viuvez. A pesquisa da Verisure ouviu 500 pessoas em todas as regiões do país e tem margem de erro de 3,3 pontos percentuais. Levantou na grande área, subiu o Murilo, cabeceou, ficou para ele, bateu! Pro gol! E o Palmeiras venceu o Atlético Paranaense por 1-0 e abriu 6 pontos de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. O vice-líder da competição é o Flamengo, que fez 2-0 no Bahia e chegou a 23 pontos. Aliás, o rubro-negro fez uma bonita homenagem ao Oscar Schmidt, ídolo do basquete. O Mão Santa morreu na sexta-feira. O Arrascaeta usou a camisa 14, que marcou a passagem do Oscar pelo clube entre 1999 e 2003. Foi feito um minuto de silêncio antes da partida e o telão do Maracanã também fez a devida homenagem a esse grande atleta que nos deixou. Nos outros jogos de domingo, o Coritiba venceu o Atlético Mineiro por 2-0, o Bragantino goleou o Remo por 4-2 e o Santos perdeu em casa para o Flamengo por 3-2. O atacante Neymar tapou os ouvidos ao deixar o gramado da Vila Belmiro. E a seleção brasileira sub-17 venceu o Equador por 1-0 e terminou o Campeonato Sul-Americano da categoria na terceira colocação. Com o resultado, o Brasil está garantido na Copa do Mundo sub-17, que vai ser disputada no fim deste ano no Catar. Olha só, pessoal, o dia de música costuma ser na sexta-feira, mas hoje a gente vai abrir uma exceção e vou pedir a ajuda do nosso grande Reginaldo Pires. Meu pequeno cajueiro, vivo só pensando em ti. Ai, que saudade dessas terras, entre as serras, doce terra onde eu nasci. O cantor Roberto Carlos completou 85 anos nesse domingo e está em plena forma, o nosso rei, né? Para comemorar, ele fez um show na cidade natal, Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo.
É realmente especial. Comemorar em Cachoeira é sempre uma coisa muito boa. E eu tenho feito sempre que posso. Esses últimos anos tenho comemorado aqui, né? Sempre que eu venho aqui tenho que cantar Meu Pequeno Cachoeiro, né? Enfim, e o show que eu sempre faço e agora sempre colocando no final a música Eu Ofereço Flores, que também é um agradecimento que eu faço a todo o meu público fã. Vida longa ao Rei Roberto. E dessa forma eu encerro o Panorama desta segunda-feira. Muito obrigado a você que me fez companhia na edição de hoje do podcast e já te convido para estar comigo de novo amanhã. No Panorama você fica informado em menos de meia hora sobre o que acontece no Brasil e no mundo, disponível no Globoplay e também nos principais tocadores de podcast. Hoje tive a parceria de Edmilson Fernandes e do Reginaldo Pires. Até amanhã. Tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Mas eu estou aqui vivendo esse momento lindo. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.